Dando sequência aos nossos temas aqui sobre a interpretação da Bíblia, as Sagradas Escrituras, hoje nosso tema, na lição 4, é a Bíblia, a fonte autoritativa de nossa teologia. E vai uma pergunta aqui: a teologia que você faz parte, que você defende, tem autorização bíblica? Ou seja, nessa teologia que você pratica, que você crê, que você tem contato com Deus, que entende a sua revelação, existe um assim diz o Senhor? Vamos compreender isto no estudo desta semana. A Bíblia, a fonte autoritativa, ou seja, a autoridade de nossa teologia. E aqui nós vemos o primeiro verso, o verso principal, o verso chave, que é um verso para você memorizar do estudo desta semana, que está em Isaías capítulo 8, verso 20. E o que é que diz em Isaías capítulo 8, verso 20? Leiamos aqui: a lei e ao testemunho, se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Ou seja, se o teólogo, se o intérprete da palavra de Deus, da Bíblia, não falar algo que esteja baseado na sua palavra, que tenha comprovação na lei de Deus, na Bíblia e no testemunho, jamais será luz. O nosso objetivo nesse estudo não é criticar a visão teológica de nenhuma das pessoas que tem a sua visão particular, mas é mostrar que, se de acordo com Isaías 8, verso 20, muitas pessoas são sinceras nas interpretações, mas podem estar sinceramente erradas. Muitos teólogos também leem o texto bíblico e expressam de forma equivocada, simplesmente por conta da interpretação. Ou seja, podem fazê-lo de modo sincero, porém com a interpretação totalmente equivocada. Prestem atenção nesse vídeo como exemplo. Não é 30% dos recursos da exploração, é 30% de 25%, ou 30% de 30%. Portanto, não é 30%. Até pode ser possível que alguém retire 30% de 25%, mas a forma como esta senhora se expressa faz com que ela coloque equívocos, má interpretações e que deixam a ideia de falta de informação no seu texto. Aqui no estudo de sábado, 18 de abril, lembrando aí que o ano bíblico é 1 Reis 17, 18 e 19, no estudo de sábado nós já temos uma ideia do tema que nós estamos discorrendo agora, que apesar de muitas teologias, muitos teólogos estarem falando o que a Bíblia jamais disse, não há igreja cristã que não use as Escrituras para sustentar suas crenças. Todas, sem exceção, usam a Bíblia para sustentar a sua teologia. Então, onde estaria o erro? Onde estaria o equívoco? No entanto, a função e a autoridade das Escrituras na teologia não são as mesmas em todas as igrejas. Existem pelo menos, no nosso texto aqui, 5 fontes diferentes de interpretação que nós vamos considerar durante o estudo dessa semana. São elas a tradição, a experiência, a cultura, a razão e a outra seria a própria Bíblia. E o que isto significa? Significa que muitas vezes não temos consciência da influência de outras fontes em nosso pensamento e em nossa teologia. Mesmo que queiramos viver dirigidos somente pelas Escrituras, nosso entendimento delas é significativamente moldado e influenciado por vários fatores. As tradições a que estamos acostumados e com as quais crescemos, a maneira pela qual somos treinados para pensar
e nosso modo de usar a razão para explicar as coisas, nossa experiência com certas pessoas e ideias e a cultura formativa que nos rodeia, a prioridade dada a qualquer fonte ou combinação de fontes tem influência relativamente em nossa teologia. Em última análise, essas coisas determinarão a direção de todo o raciocínio teológico. Nas igrejas católicas e ortodoxas, por exemplo, a tradição costuma desempenhar um papel importantíssimo e decisivo. Já nas igrejas carismáticas, a gente pode ver, e nas igrejas pentecostais também, a experiência geralmente é creditada como autoridade final. Então aqui a gente já tem um exemplo claro. Nas igrejas católicas, a tradição ela é vista como um ponto básico, decisivo. E nas igrejas carismáticas e pentecostais, a experiência ela é colocada como um ponto decisivo na interpretação teológica. Então vimos que a variação é muito grande e a influência é quase que inevitável. Mas nós não vamos esgotar o tema. Cada dia nós vamos estudar uma das fontes. O nosso ponto principal do estudo aqui é exatamente mostrar para você que a interpretação bíblica e os estudos teológicos, eles não têm que ter um fim em si mesmo, mas eles têm que mostrar a revelação de Deus, o que diz a sua palavra. E eu gostaria de perguntar para você se quando você lê a Bíblia, você sente Deus falando com você? Você sente Deus falando ao seu coração? Você entende o assim diz o Senhor na sua palavra? Tem você o desejo de obedecer aquilo que você lê, que você entende da palavra de Deus? Esse é o ponto importante. Convido você a fazer uma oração. Maravilhoso Deus, obrigado, Senhor, pelo estudo da Tua palavra, porque sabemos que a Bíblia é uma carta muito importante de alguém que nos ama e nós queremos entendê-la. Nós queremos, Senhor, encontrar na Tua palavra o caminho da salvação que é Jesus. E que o Senhor possa colocar em nossa mente e em nosso coração a interpretação correta da Bíblia e encontrarmos o assim diz o Senhor e falarmos, ó Pai querido, exatamente aquilo que o Senhor inspirou. Em nome de Jesus.